Bom dia, pessoal. Pega o café, 4 colheres, extra forte, sem açúcar. Receba. Receba agora. Ah, quer receber um dom, então. Você vai receber um dom agora, o dom de cuidar da sua própria vida. O dom. Você recebeu o dom de de deixar de ser sem vergonha e ficar cuidando da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros. É isso que serve esse templo cristão. Templo. Ah, mas eu não olho a vida dos outros. Você não olha, mas tem quem olha. Você olha sim, vocês olham sim. Vocês fingem que não olham, mas vocês olham. Porque vocês falam que o templo é sagrado, o templo de cimento. Mas as pessoas não são tratadas como sagradas. O ministério da igreja não trata o povo como sagrado. Por exemplo, na hora de despedaçar uma vida cortando a liberdade de uma pessoa, vocês não param para pensar as consequências que advirão no coração daquela pessoa. Porque vocês acham, quando o templo de cimento é pequeno, precisa derrubar, fazer outro, ou reformar, pintar, trocar banco, vocês não permitem que chegue com o machado lá quebrando tudo. Por quê? Porque é um templo sagrado. Vocês não permitem que o povo sobe no púlpito. A não ser agora, né? A festança do celular, tirar foto agora. Antes Jesus não deixava, agora Jesus deixa. Tirar foto de ancião, segurança de ancião, é bem gostoso. E aí, vocês não deixam fazer casamento dentro do templo, que é, na doutrina cristã, seria um serviço divino, né? Casamento para vocês é meio divino. Eles falam que Deus preparou um irmão para casar com uma irmã, né? O chamado incesto espiritual, né? Irmão casar com irmã. Né? Depois fala que no céu não vão se dar em casamento, né? Mas aqui na terra vai, né? É, tem que casar, ter filho, né? Legal é que no céu todo mundo vai ser homem, né? Só tem anjo, né? Na Bíblia não fala, tem que seguir a Bíblia, né? Quem segue a Bíblia não acredita em anjos, né? Diaba. Você só acredita em prostituta. Vocês não colocaram nenhum garoto de programa na Bíblia, né? Vocês são terríveis, viu? O povinho bíblico terrível. Eu nunca vi vocês falar de garoto de programa na Bíblia. Então vocês chamam de casa de oração. E aí vocês, como dizia, não permite que faça casamento. O velório também seria um serviço divino, né? Para vocês validar se a pessoa vai para o céu ou para o inferno. Antes, eu era filho do diabo. Quando falava para fazer serviço divino de velório para aquele que não tinha liberdade por causa da família. Eu era filho do diabo. E agora Jesus mandou vocês fazer velório para a família, né? Então, o que eu falava que era para vocês o Espírito Santo, hoje para vocês era a voz do diabo na minha boca, do barbudo, né? E agora é o Espírito Santo que fala o que o diabo falava na minha boca, né? Em 2001, vocês me massacraram. Logo que vocês viram na internet, massacraram a minha vida todinha, meus filhos, minha vida pessoal. Eu cheguei a morar no porão, na minha videografia. Vocês me destruíram, né, totalmente. O pouquinho que eu tinha, vocês arrancaram tudo que vocês puderam de mim moralmente na internet. E eu falava nas minhas primeiras pregações que o velório, você não pode negar um velório para uma pessoa que está cortada, porque você não sabe, já que você está usando para quem tem liberdade ou não, você não sabe a vida daquela pessoa. E hoje vocês falam que o Espírito Santo revelou o que o diabo falava na minha boca em 2001, né?
Aí pra gente que é vaidoso, né? Gostou de chamar a gente de vaidoso, que a gente fala que pregava em 2001. Eu quero ver você levantado para pregar contra a congregação lá no ano que cortaram o irmão Nicolau, que não tinha internet praticamente. 500 mil pessoas tinham internet no Brasil só, quase ninguém tinha internet. Pregar naquela época ali, sem ninguém, nada, nada, nada. Mano, não tinha lei da internet, o pessoal xingava mesmo. Então vocês acham que o templo é sagrado? O que isso tem a ver com o tema? Então, o tema é o seguinte, que o templo de cimento para vocês é sagrado. Mas o sentimento das pessoas não é. A doutrina de vocês é a sã doutrina, é sagrada. Mas as escolhas, o livre-arbítrio das pessoas não é sagrado. Tudo que é de vocês é sagrado. Para vocês são soberanos no tópico, no estatuto da igreja. O povo não tem nenhuma soberania popular, porque o povo é soberano. Todo ajuntamento de pessoas é soberano, dentro da lei, claro. Uma passeata na porta da igreja não é soberana. Por quê? Porque o direito, uma coisa que tem na lei é o direito de manifestação em greve, sim. Mas como é que você vai fazer uma passeata na porta de uma igreja que você não pertence? Vocês congregam, mas vocês não fazem parte da igreja. Se chegar um ministério público e perguntar, me prova que você é membro dessa igreja. Ah, mas a gente está lá, tem 1000 testemunhos, então, mas vocês são de fato, mas vocês são de direito? Não somos de direito, então você não pode pleitear direito que não lhe assiste. Vocês não são membros da igreja. Vocês são patifes coleteiros. Então, as pessoas não são sagradas. O ancião é registrado, tem carteirinha, tem número de identificação, ministério. Vocês não têm nada. Vocês têm um hino para cantar que é servo inútil. Vocês têm que pegar um inário que tem direitos autorais, que o dinheiro vai tudo para eles. O nome de vocês não aparece nos hinos avulsos em lugar nenhum. Vocês agora querem se reunir nas casas para ter um pouquinho de dignidade, o que é válido. Ninguém pode dar ordem na casa dos outros. Mas os anciãos já ameaçou vocês dentro do templo. Por quê? Porque é a sã doutrina. A doutrina da igreja é essa. Qual a doutrina da igreja? O que o ancião fala é lei. Tá certo? Tá errado? Não te interessa. Ele tem a soberania. Tudo na igreja está a juízo do ancião. É o que diz o estatuto. A juízo do ancião. O que é a juízo? Do ancião. Algumas coisas é do ancião e algumas coisas é do conselho. Na comum, o ancião faz o que ele decidir. No culto, no púlpito, na irmandade. O juízo é dele. A decisão é dele. A juízo é o que ele julgar que é certo, que é errado é. Por isso que o ancião julga de um jeito e o outro ancião julga de outro. Porque é a juízo do ancião. E os demais assuntos? É a juízo do conselho. E do povo, a juízo do quê? É a juízo do servo inútil. E vocês não sentem vergonha disso. Vocês não sentem vergonha. Ainda quer tirar foto para dizer que pertence a uma igreja. Olha que igreja bonita que eu frequento. Para as pessoas verem, nossa, o cara é bom mesmo, né? A orquestra do cara lá tem 1 milhão de músicos, olha assim. Os encarregados tudo ameaçado, né? Tudo sob ameaça. Esse é o ponto que eu falo que a congregação não é uma casa de oração. É um tribunal de doutrina sagrado. Tudo que é na congregação, a palavra do ancião tem escrito e tem no microfone. Ele pode pregar. Agora fiquei sabendo agora, me orientaram que até eu falei que o encarregado do jornal podia pregar, parece que não, né? É só quem está no primeiro banco, né? Que oferece a palavra. Quem está no segundo banco não oferece mais, mesmo que tenha ancião. É claro, né? Vou botar os mais velhos no primeiro banco. E num lugar lá, não vai 10 anciões dos mais velhos. A não ser que for para matar alguma alma, né? Assim, espiritualmente, né? Aí sim. Mas vocês combinam antes para não ir muitos, né? Vocês já julgam a pessoa no WhatsApp, vocês tem um grupinho do WhatsApp de vocês. Vocês já julgam aquela pessoa, já tem as testemunhas, já foram ouvidas, vocês já estão com a sentença pronta. Aí vocês vão lá e fingem que vai ter um julgamento, né? Mal sabe o pobre coitado inútil, o imprestável coleteiro, que ele já está julgado, né? Como Jesus falou.
derrubaria o templo de cimento, em 3 dias edificaria um novo, que ele estava falando do seu próprio corpo, né? Na realidade, ele estava falando da igreja, né? Porque Jesus, na realidade, personifica a igreja cristã. Se Jesus é sagrado, a igreja cristã tem que ser sagrada, porque se nós fazemos parte do corpo de Jesus, todo o corpo é sagrado. Não. Na congregação, sagrado é só o ministério. O corpo de Jesus é só o ministério. Quem fala com Jesus é o ministério. Quem decide as coletas é o ministério. Quem tem revelação da palavra, revelação para comprar novos templos, revelação para batismo, atender Santa Ceia, atender o reino da mocidade, dar ordem, cortar a liberdade, é tudo os anciãos. E o povo senta, cala a boca, dá coleta, canta que é inútil e vai para casa. E obedece a sã doutrina. E o povo gosta. O povo gosta. E aí vocês colocam a doação doutrina, que na realidade não é sã, é insana. Vocês não entenderam. Amai o próximo como a ti mesmo, ou como eu vos amei. Que Moisés falou, que Deus mandou amar o próximo como a ti mesmo. Isso foi o mandamento de Moisés. Jesus não. Jesus amar o próximo como ele vos amou. É diferente. Você amar o próximo como Jesus te amou, que é o amor imerecido, é diferente do amor egoísta de Moisés, que é amar o próximo como a ti mesmo. A pessoa nem se ama, vai amar o próximo como? Quando você se ama a si mesmo, é tudo por interesse. Você ama quem compartilha as mesmas ideias. Por isso que as pessoas que seguem muito a Bíblia são muito radicais, são muito violentas. Não tem afeto. Se você não concorda com a pessoa, ela parte para o ataque moral, depreciação da dignidade, palavras, adjetivos pejorativos, diminui a pessoa, ridiculariza em público. Por quê? Porque tem um amor que aprendeu de Moisés, do Velho Testamento. É meu próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo citou amar o próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou amar o próximo como eu vos amei. Porque Moisés disse que Deus falou para ele, aí vocês falam que foi Deus, né? Mas quem falou foi Moisés. E não tem validade, por quê? Porque não tinha testemunha no cume do Monte Sinai. Os 70 anciãos foram até uma parte. Chegando no cume, ele foi sozinho, então não tem testemunha. Jesus, no Novo Testamento, até mesmo, acho que o doutor Paulinho ou algum apóstolo falou que o testemunho de alguém, ele é validado por 2 ou 3 testemunhas. Jesus, quando foi na montanha e se transfigurou em luz, não em trevas, em luz, ele levou Pedro e Tiago, levou 2 testemunhas para assistir à transfiguração. Jesus não subiu sozinho, para chamar os discípulos, deixou alguns mais para baixo e levou 2 testemunhas. Moisés deveria ter levado pelo menos 2 sacerdotes com ele, pelo menos Josué e Arão, que é o sacerdote, para testemunhar que ele conversou com Deus lá no pico do Monte Sinai. Ele não levou ninguém, foi sozinho. Então, de acordo com o Novo Testamento, não tem validade quando não tem testemunha. E o monte ficou em trevas, fogo e trevas. E que Jesus, quando subiu na montanha, levou 2 testemunhas e nele não havia trevas, só luz. Isso é para mostrar para vocês que Jesus não é trevas. Jesus não é tábua de lei de doutrina. Jesus não criou, não fez 10 mandamentos, escreveu tábua, não escreveu livro, não escreveu Bíblia, não escreveu nada. Se nós temos alguma coisa, porque falaram dele. Então, no monte de Cristo, há luz e testemunhas. Nós somos testemunha. A esse eu ouvi. É para te ouvir Jesus. Esse é meu filho amado a quem me comprazo. A ele ouvi. Nem Elias e nem Moisés. Estavam Elias e Moisés lá, mas eles ainda não tinham ressuscitado. É que no Velho Testamento diz que tinha, né? Que eles nem viram a morte. No Novo Testamento, Paulo desmente e diz: todo ser humano está determinado a morrer uma vez. Então Moisés, que na realidade foi enterrado, né? Ele desapareceu. Mas depois tem uma passagem que diz que Jeová, o Deus Jeová do Velho Testamento, enterrou Moisés. E depois desapareceu o corpo.
Elias também só viu Eliseu. Eliseu ficou com ele, que é o moço dele, claro. Ele ia testemunhar a favor de Elias. Elias ninguém sabe de onde veio, nem sabe para onde foi. Ah, mas ele subiu num carro, uns cavalos de fogo. Então Jesus falou diferente. Jesus não disse nada disso. Jesus falou: ninguém subiu, ninguém desceu. Se ninguém desceu, quem foi que desceu na Torre de Babel, que falou que Deus desceu na Torre de Babel? Ele desceu, passou na casa de Abraão para ir ver se Sodoma e Gomorra era verdade o que tinham falado para ele. E ver se é verdade que chegou até meus ouvidos. Então não é onisciente. Então quem desceu não é Deus, quem desceu só pode ter sido um anjo. Se Jesus falou que ninguém desceu, ninguém subiu, para onde foi Elias? Ou Jesus é mentiroso? Não existe ressurreição sem Jesus. Jesus é o primogênito, então como é que Moisés e Elias podiam estar vivos? Só se eles ressuscitaram, porque eles está em espírito. Aquilo ali foi uma visão. Não estava nem Moisés, nem Elias estavam lá conversando. Uma visão, que é para a gente entender que não é para ouvir nem Moisés e nem Elias, é para ouvir Jesus. É isso que a palavra que chegou, falou, que é a palavra de Deus Pai. A ele ouvir. Então não é para ouvir discípulo, não é para ouvir profeta, não é para ouvir doutrina, nem profecias, nem doutrina de Moisés, nem profecias de Elias. Esses dois espíritos que estão na igreja cristã, profecia e doutrina. É para ouvir Jesus. E nós fazemos parte do corpo de Jesus. Então nós temos que ser tratados. Todo filho de Deus é sagrado para Deus Pai. Todos nós somos sagrados para Deus. Você é sagrado para Deus. Para a congregação, sagrado é o ancião, sagrado é o templo, sagrado é as palavras deles, é a doutrina e as profecias. Para Jesus, Jesus é sagrado. Para Deus Pai, Jesus é sagrado. E se você faz parte do corpo de Jesus, você tem o respeito, a dignidade de Jesus em você. Não que você tenha, mas por você estar em Jesus, você é sagrado com Cristo. Você não deve crer nem em profecias, nem em doutrina. Elias personifica a profecia, que é os profetas. E Moisés significa doutrina, a lei. Nós não devemos ouvir leis e não devemos ouvir profecias. Jesus é a profecia. A lei é amar uns aos outros. Amar uns aos outros, gente, não amar o próximo, né? Não tem como eu amar todo mundo, mas as pessoas que estão próximas, eu tenho que ter aquele sentimento. Mas às vezes não dá pra gente amar, porque o comportamento das pessoas não condiz com aquilo. Então, esse amar, ele tem um significado de um amor fraternal. Você tem misericórdia. Quando você tem misericórdia, você tem fraternidade. Você vê que a pessoa te paga o mal, você fica neutro, você não rebate maldade e mentira. Não faz mal para as pessoas, você se preserva, se afasta, mas não faça mal para a pessoa, não julgue, não condene, não prejudique a pessoa. Foi o que Jesus ensinou. Amar o teu inimigo. Moisés diz que Deus falou para ele, como eu dizia, porque Moisés, vocês podem pesquisar aqui, Moisés diz que Deus falou para ele duas frases. Amarei o que vos ama e odiarei o que vos odeiam. Está escrito, vai pesquisar. Amarei o que vos ama e aborrecerei os que vos aborrecem. Jesus falou que aquele que aborrece seu irmão é homicida. Jesus não aborrece ninguém. Se fosse Jesus não ia matar os egípcios, ainda fazer festa, matar filho de Faraó, matar primogênitos, inocentes. Se fosse Jesus, não ia cair fogo do céu em Sodoma e Gomorra. Jesus falou. Jesus falou. Se o meu evangelho tivesse sido pregado em Sodoma e Gomorra, eles teriam aceitado. Então não era para cair fogo do céu, né? Então Jesus reprovou. Mas Abraão disse, no caso Moisés escreveu que Abraão recebeu Deus e fez um assado lá para eles comer, e depois ele foi lá em Sodoma e Gomorra. Depois dizem que é anjos, né? Mas diz lá que Deus desceu na terra para ouvir da Torre de Babel. E desçamos e confundamos do Senhor Jeová. Então ele não é Deus, é anjo. Porque Deus Pai nunca desceu na terra. Quem desceu na terra foi Jesus. O único que conhece o Pai. Moisés não conhece o Pai.
Abraão não conhece o Pai. Pode crer. Crer que viria o verdadeiro Messias. Um dia eu vou explicar para vocês que Abraão é o pai da fé, não porque creu em Jeová, mas creu em Jesus. Por quê? Porque ele é o único que recebeu o evangelho de Jesus pela fé, foi Abraão, porque ele acreditava, tinha esse espírito. Mas ele cometeu muitas mentiras, por quê? Porque não cria. Se ele mentiu para Faraó por causa da esposa, é porque ele não cria. Sara deu risada de Jeová, por quê? Ou do anjo. Porque não acreditava que ia ficar grávida. Não cria. Se Abraão cresce em Jeová, ele não precisava mentir. E depois eu vou explicar no livro de Atos que o Espírito de Cristo apareceu para Abraão antes dele ir para uma terra onde Jeová apareceu para ele. Quando Jeová apareceu para Abraão, Abraão já tinha ouvido o Evangelho. É só vocês lerem o livro de Atos, que o sermão de Estevão. Antes de partir uma tal cidade, não sei se é Padã Arã, antes de o Abraão ouviu o Evangelho de Jesus pela fé. Jeová apareceu para Abraão quando? Quando ele já estava em Padã Arã e mandou ele para a terra prometida. E disse que ali ia dar o quê? Herança perpétua. Só que, por isso que fala que Abraão é pela fé. Porque quando Abraão chegou, não quis dar um palmo daquela terra. Porque acreditava numa terra melhor. Que era o quê? A Jerusalém, Canaã celestial. Que Abraão já tinha ouvido falar no Evangelho de Jesus. Ou que viria Jesus. Por isso que diz que Abraão creu em mim. Mas não é porque ele creu em mim que é porque está vinculado ao Deus do Velho Testamento. Porque se vocês pegar o sermão de Estevão em Atos 7, você vai ver que antes de chegar numa cidade tal, acho que é Padã, depois eu vejo, vocês podem corrigir, pesquisa. Antes de chegar, o Deus, ele fala do nosso, ela está falando de Jesus, do Evangelho de Jesus, nosso Deus, apareceu para Abraão. Se você for lá no livro de Moisés, você vai ver que Jeová apareceu para ele quando ele já estava na cidade. E Estevão falou que Jesus apareceu para Abraão antes dele ir para aquela cidade. Por isso que Abraão não acatou a ordem de Moisés, de Jeová. Que Jeová falou que ia dar até possessão perpétua. Se é perpétua, ele não era peregrino. Então diz lá pela fé, Abraão, estando na terra prometida, não deu herança em Canaã. Antes passou como peregrino. Olha, mas Jeová não mandou fazer isso. Jeová mandou ele morar lá e dar possessão perpétua. Mas Abraão não creu. Se Abraão cresce, ele ficava lá. E dava possessão para todo mundo. Mas ele não quis dar. Por quê? Porque ele já tinha uma fé. Essa fé não era Jeová. É naquele que apareceu antes de Jeová para ele. Por isso que Abraão é o pai da fé. Não é porque ele cria em Jeová, não. Lê Atos 7 e vê onde é que Abraão estava quando ele ouviu Jesus. Ah, mas o Jeová criou todas as coisas. Não. Criaram. Só que o arcanjo Jeová, ele colocou o que ele criou. Ele pegou a glória só para ele. Nada que foi feito foi sem Jesus. Sem Jesus, nada tinha acontecido aqui. Então, só que depois veio o quê? O próprio Jeová inventou o pecado no Jardim do Éden para justificar a morte. E criou a lei. Por isso que Paulo fala, o apóstolo Paulo fala, quem crê na lei da graça de Jesus caiu. Quem deu a lei? Jeová e Moisés. Ora, como é que Deus Pai pode dar uma coisa que vira maldição depois? Sendo que tudo que vem de Deus Pai é eterno. Jeová falava que seus mandamentos eram perpétuos, não transitórios. Se Jesus aboliu, em 2 Coríntios capítulo 3, diz que o coração do povo está endurecido, não crê que o Velho Testamento em Cristo está abolido. Se está abolido, não é verdade. A verdade não pode ser abolida. E por que ninguém se salvava? Por causa da lei. A lei era muito complexa, ninguém conseguia cumprir. Se acertava 1000, errava em um, você estava condenado. É chamado no 2 Coríntios capítulo 3 pelo apóstolo Paulo, ministério da morte gravado em pedras. Deus Pai do Senhor Jesus não é o ministério da morte. Mas aquele povo era bruto, mas então Jesus não falou nada disso. Jesus falou que se o evangelho dele tivesse sido pregado já lá no começo da Bíblia, né, para Sodoma e Gomorra, eles teriam se salvado. Por que então Jeová não mandou um Espírito de Cristo lá para salvar as pessoas? Não, ele tacou fogo do céu e matou todo mundo.
Matou inclusive crianças. Jesus falou, eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Então são espíritos igual aqueles dois arcanjos da Arca de Moisés. São dois arcanjos com as asas opostas, uma de frente para a outra. É o Espírito de Cristo em oposição a Jeová. É o Espírito de Cristo em oposição ao Velho Testamento. São aqueles dois arcanjos com asas opostas uma para a outra. Estão em oposição. Jesus é vida e amor. No Velho Testamento é pancada, doutrina, lei e condenação, morte. Só tem isso no Velho Testamento. Matança de crianças. E aí faz o quê? Doutrina. Por isso que Jesus não deixou doutrina nenhuma. Para Jesus, pecado é não fazer o bem, é diferente. Todo mundo pode fazer o bem. Pouco que seja, pode fazer. A doutrina de Jesus não é se você for pego em adultério, te matar. A doutrina de Jesus é não tacar pedra quem tem pecado. É outra doutrina. E eu te falo para você, pode ter certeza, tinha muito homem ali que já saiu com prostituta. Para Jesus era isso. A questão não é o pecado. A questão que é? Você tendo pecado não julga o outro. É outro espírito. O espírito de luz de Cristo não tem nada a ver com o espírito da condenação do Velho Testamento. E é isso que acontece com as igrejas hoje. Vocês estão seguindo o Velho Testamento. Por isso que vocês têm ódio, rancor, ira, gosta de escândalo. Vocês não conhecem Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem Jeová do Velho Testamento. O Deus de Moisés. Por isso vocês vivem em guerras. Por isso que o mundo vive em guerra em nome de Jesus. Pragas em nome de Jesus. Odeia em nome de Jesus. O apóstolo Paulo falou. O povo, antigamente, o povo de Israel vivia como um tutor. Se é tutor, não é o pai. Então Jeová não é o pai porque ele era tutor. Ele que conduziu o povo no Velho Testamento, ele era um tutor. O apóstolo Paulo falou, o povo de Israel estava nas mãos de tutores. Era na mão de anjos. Por isso que Estevão, antes de morrer, ele diz, este é Moisés, no meio da fala dele. Esse é Moisés. E essa lei foi dada a Moisés, com o anjo que apareceu no Sinai. Atos 7. E aí ficaram tão furiosos de chamar o Deus do Velho Testamento, revelado por Moisés, de anjo, que mataram Estevão. Olha Atos capítulo 7. A lei que, vós que recebestes a lei por ordem de anjos, e não guardastes. O Velho Testamento diz que eu mesmo, o Senhor Jeová, aparecia de rosto para Moisés, não por símbolo, nem por anjo, nem por nada, eu mesmo, face a face. E mesmo Jeová fala, eu ditei, que Moisés ouviu da própria boca de Jeová, não era anjo não. Tinha anjos, né, que eram os tutores. Israel estava na mão de tutores. Tutor não é o pai, tutor é que está no lugar do pai. Era os arcanjos, para ter toda essa construção, essa dimensão toda, e honrar o pai. Então eles tomaram a glória do pai para eles, falaram, eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Está aí Jesus. Jeová falou, ninguém outro comigo. Eu estive sozinho, eu fiz tudo isso, e ninguém comigo. E lá em Gênesis está diferente. Façamos, criamos. Jesus estava lá. Sem Jesus nada foi feito, se fez. Mas ele puxou a glória para ele e descartou Jesus. Esses são os dois arcanjos que estão em oposição. É tudo símbolo, são sombras. Sombra do novo, sombra. Sombra não é realidade. Sombra é um efeito, mas não é realidade. Você fala, debaixo da sombra do Onipotente descansará. Descansar na Bíblia é morte. Descansar na sombra é descansar no inferno. Quem está em Cristo não está debaixo de sombra, nem debaixo de asas. Quem tem asas é arcanjo. Debaixo das suas asas estará seguro. O Pai do Senhor Jesus Cristo não tem asa. Por quê? Porque ele não é anjo nem arcanjo, ele é maior que os anjos, então ele não tem asa. E Deus Pai é luz. Quem está em Cristo está na luz, não está na sombra. Sombra da morte. Debaixo das suas asas estará segura a sombra do Onipotente. Jesus não falou nada disso, falou que se a gente tiver fé, a gente vai fazer obras maiores que Jesus. Então Jesus não se colocou como onipotente, sempre foi humilde. No Velho Testamento, Deus é o Deus do ouro e da prata.
Jesus nasceu na manjedoura. Jesus não tinha nem onde dormir. Seu Espírito de fé. Por isso que você que está me ouvindo, tem que seguir Deus Pai do Senhor Jesus, revelado por Jesus. Se você conseguir entender o que Paulo realmente fala ali, ele está falando, na realidade, está desmontando o Velho Testamento. E as pessoas às vezes não entendem que é transformar tudo aquilo para o serviço sacerdotal, com profecias e com doutrinas. Onde o povo não é nada, dá dinheiro para a casa do tesouro, que nem no Velho Testamento. A vida das crianças não tinha valor nenhum. Entrava numa cidade, matava criança, matava todo mundo. Só pegava o dinheiro e as mulheres virgens, para virar escrava sexual. Jesus não falou nada disso. E para Jesus, não é você não pecar. Para Jesus, é você não tacar pedra se você tem pecado. Então, você reconhece que tem pecado, você não ataca pedra nos outros. Isso é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é matar, condenar, apontar o dedo. Sendo assim, não tem por que ter doutrina na igreja. Casa de oração de Jesus, se é que era o caso, é um quarto. A revelação de Jesus em particular. E não dessa forma como vocês querem fazer. Porque diz que o Pai o recompensará em secreto e não em público. A porta estreita é Jesus. Onde você segue Jesus, não tem tapinha nas costas, não tem doutrina nenhuma. Para você ser bom, você tem que buscar ser bom por valores próprios e não pelo medo de ser punido dentro do sistema religioso. A doutrina é para isso. É para punir quem desobedece. É o espírito de Moisés. É o espírito da lei. Tem lei para seguir, tem que ter ordem. Sim, então. Isso é mosaico. Jesus não. Jesus é pela fé. Como ninguém tem... Ah, mas vai viver uma bagunça. Então, se a pessoa viver em bagunça, você não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque você tem pecado. É esse o ponto. Mas vocês ficam o quê? Olhando para ver se os outros não tropeçou, para validar o merecimento que vocês têm por não ter o mesmo pecado que o outro. É isso que quer dizer a transfiguração de Jesus. É para a gente não seguir lei nem profetas, nem profecias, nada. Jesus é o espírito de profecia. Jesus é a palavra de Deus, não a Bíblia. Podemos ler a Bíblia? Claro, não sou contra você ler a Bíblia. Mas não pegar a Bíblia para ferir os outros, para botar ordem e doutrina nos outros. Se você for isso, se você for aquilo. Não, Jesus falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. É essa a doutrina de Jesus. A questão não é você ter ou não ter. A questão é, vai procurar ser melhor. Não se preocupa, mas tem que ter ordem então, vai ter ordem na tua vida. Mas eu sou ancião, anuncio o evangelho. Anunciar o evangelho não é criar a doutrina de Moisés, botar o que é certo, o que é errado, para os outros tropeçar e vocês punir igual Moisés fazia. Se a pessoa errava, era punido com apedrejamento e morte. É o que vocês fazem na igreja, vocês apedrejam as pessoas com a língua, com os olhos, de julgamento. Vocês apedrejam as pessoas. Se a pessoa não concorda com uma parte da Bíblia, vocês apedrejam até a morte, até vocês destruírem a reputação da pessoa. Jesus não. Jesus falou, olha para você, não precisa olhar se a pessoa está seguindo a doutrina ou não. Olha para você. Se você não tiver pecado nenhum, você tira a primeira pedra. Se o ancião cresce em Jesus, ele nunca cortaria a liberdade de ninguém. Ele até poderia colocar uma doutrina para a gente se basear naquela linha. Todo mundo se baseia nessa doutrina, mas ele não olharia o pecado do outro, porque o ancião também tem pecado. Mas vocês pegam a doutrina como tropeço na pessoa. Por isso que Paulo diz, quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. E Jesus nos resgatou da maldição da lei. Por que maldição da lei? A lei é para ser usada para condenar quem desobedece. É para isso que serve a lei. E todo mundo vai desobedecer. Todo mundo vai ser condenado. Ninguém será salvo pela lei. Ninguém será salvo pela lei. Por quê? Porque acontece que quando o cara cumpre toda a lei, ele peca no orgulho. E aí ele pecou também, só que ele acha que ele não tem pecado. Ou ele acha que o pecado dele é menor do que o outro. Então, aquele cara divorciou, casou 3 vezes. Então, eu só casei, eu tô casado há 30 anos. Então, você fala isso porque você tem orgulho no teu coração. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Às vezes a pessoa casou 3 vezes, não foi porque a pessoa quis. Você não sabe a vida da pessoa. Nunca traí minha mulher. Então, tem gente que se arrota aqui e fala, nunca traí minha mulher. Então, mas você pode julgar quem traiu? Eu não julgo ninguém. Então não diga que você nunca traiu. Guarda para você teus méritos. Vem na internet, mostra teus podres. Não mostra aquilo que você acha que você é melhor. Quando você exalta seus anos de casamento, você está apontando o dedo para aquele que se divorciou. Está julgando. Você não usa barba? Não julga quem usa. Olha para você. O ministério de Jesus é olhar para você. É buscar pecado em você. Porque o demônio é você mesmo. Você tem que vencer você mesmo.
Não se preocupar com os outros. Por quê? Porque aí vocês tropeçam no orgulho. É por isso que a igreja não vai para frente, por causa do orgulho. Eu sou ancião, eu não tenho pecado, eu posso cortar a liberdade do próximo, como se aquele cara que não tem poder nenhum dentro da igreja fosse menor que você. Ah, mas Deus nos constituiu. Deus não constituiu ninguém. Jesus constituiu a gente para ir de pregar o evangelho. Para isso sim, mas não para pregar doutrina, botar doutrina. Ah, mas a Assembleia de Jerusalém, que o Espírito Santo revelou. E daí foram os apóstolos que falaram. Jesus não falou nada disso. Ele disse que mandou o Espírito Santo. Para lembrar o que ele falou, Jesus não mandou fazer doutrina nenhuma. A doutrina de Jesus é não ataque pedra, não julgue o próximo. Que vocês só vivem julgando. Por quê? Para validar que vocês ou são melhor, ou que vocês amam dentro da doutrina. Por isso que a congregação não aceita o filho pródigo, que vocês acham que vocês merecem entrar no céu, porque vocês foram fiéis até o fim. Então, vocês acham que vocês merecem a salvação. Se eu for firme e fiel, herdaria o reino do céu. Então você vai entrar pelo teu mérito. Você foi firme, você foi fiel. Mas nós sabemos que não. Você sabe que não. E se você conseguir seguir as doutrinas aparentes que se fala, você tem defeito dentro de você. Porque o problema de Jesus não é o exterior, é o interior. Que Jesus olha dentro da pessoa. Dentro de você tem um orgulho. Você acha que você é melhor do que os outros. É isso que vocês precisam entender. Quem está em Jesus não vive debaixo de doutrina, porque ele faz o bem, não porque tem doutrina. Ele deixa de fazer certas coisas que teoricamente seriam erradas, não porque tem uma doutrina, uma lei em cima dele, para ele ter medo de ser punido. Se eu fizer isso, eu perco a liberdade. Então você não é convertido, você está sendo coagido pelo medo. E o amor tira o medo. Porque o medo vem junto com o medo a pena. E quem tem medo não ama de verdade. Por isso que Jesus não deu doutrina. Isso são palavras dos apóstolos, hein? Porque o amor de Deus tira de nós o medo. Vocês vivem debaixo do medo da doutrina. Medo de ir para o inferno. Por quê? Vocês acham que vocês vão herdar os céus por merecimento. Se eu for firme e fiel até o fim. Não que vocês vão ser pecadores. Eu sou tão pecador que eu não posso tirar a liberdade. Mas eu tenho poder de soberania de ancião. Eu tenho, mas eu não aplico no meu irmão. Por quê? Porque eu sou pior do que ele. Aí você conheceu Jesus. Mas os anciões não conhecem Jesus. Vocês estão em nome de Jesus, mas vocês não estão em Jesus. É a diferença.